estudar aqui, ó, as mudanças de fases das substâncias, também chamado de mudança de estado físico das substâncias. Então, a matéria pode passar de sólido para líquido, de líquido para gás, que são fenômenos endotérmicos, ou até mesmo diretamente de sólido para gás. E também nós podemos ter o fenômeno inverso, de gás para líquido, de líquido para sólido, e também de gás direto para sólido. Os fenômenos, já que o sólido é o estado de agregação da matéria de menor energia, depois vem o líquido, depois vem o gás, os fenômenos físicos, esses fenômenos são físicos porque não há mudança na fase íntima, na constituição íntima da matéria, não há transformação de uma substância em outra, a matéria apenas está mudando de agregação, a água sólida, líquida ou gasosa continua sendo água. Então é um fenômeno físico. Esses fenômenos físicos da esquerda para a direita, eles são endotérmicos, precisa absorver calor. Imagine a água. A água na fase sólida, que é o gelo, para ela se transformar em água líquida, ela tem que absorver energia, absorver calor. É um fenômeno endotérmico. A água líquida, para passar para a água na fase gasosa, ela tem também que absorver calor. É um fenômeno endotérmico. Já ao contrário, para a água na fase de vapor passar para líquido, condensar, ela tem que liberar calor. E para a água líquida se transformar em água sólida, gelo, ela tem que liberar calor. Da direita para... Nós temos aqui fenômenos exotérmicos. Da esquerda para a direita, endotérmicos. Da direita para a esquerda, fenômenos exotérmicos. Ok? Então, vamos também saber o nome, a denominação de cada uma dessas transformações. De sólido para líquido, fusão, fenômeno endotérmico. Para a direita, setinha vermelha. De líquido para gasoso, vaporização, setinha vermelha, fenômeno endotérmico. E de sólido direto para gás ou vapor, sublimação. Todos eles fenômenos endotérmicos. Nós estamos subindo na escala de energia. De sólido para líquido, fusão, endotérmico. De líquido para gás ou vapor, vaporização, endotérmico. E de sólido direto para gás ou vapor, sublimação, também fenômeno endotérmico. Então, esses fenômenos, fusão, vaporização e a sublimação, quando passa de sólido para gás, são endotérmicos. Vamos agora descer a nossa escala de energia, de gás ou vapor para líquido, de líquido para sólido. Então, de gasoso para líquido, condensação ou liquefação. Não são sinônimos, muitas vezes são colocados como sinônimos, mas a diferença entre condensação e liquefação, eu vou lhe mostrar essa diferença quando a gente diferenciar gás e vapor, tá bom? De gás para líquido, condensação ou liquefação, e são fenômenos exotérmicos. De líquido para sólido, solidificação, também fenômeno exotérmico. E de gás direto para sólido, sublimação, ou às vezes chamado de ressublimação. Então veja que o termo sublimação serve para a passagem de sólido para gás e de gás para sólido. Sublimação. De sólido para gás é uma sublimação endotérmica. De gás para sólido é uma sublimação exotérmica. Repito, muitas vezes se usa o termo ressublimação para citar essa transformação de gás direto para sólido, para diferenciá-lo de sublimação, que é a passar de sólido para gás. Mas, muitas vezes também o termo sublimação é usado para os dois fenômenos, passar de sólido para gás e passar de gás para sólido, tá bom? Então, esse esquema aqui é muito importante, porque você tem que saber que o estado de agregação de menor energia é o sólido, depois o líquido, depois o gás. Então, temos aí uma energia crescente. Esses fenômenos sólido para líquido, sólido para gás e líquido para gás são endotérmicos. Gás para líquido, líquido para sólido e gás para sólido são exotérmicos. E saber o nome de cada um deles. Observe que a passagem de líquido para gás é vaporização. É o nome genérico. Nós vamos já ver que a vaporização pode acontecer de três maneiras: evaporação, ebulição ou calefação. Mas o nome genérico da passagem de líquido para gás é vaporização.
que poderá acontecer através de uma evaporação, de uma ebulição ou de uma calefação. Já vamos estabelecer então aqui uma diferença entre condensação e liquefação. Quem condensa é o vapor. O vapor de água condensa, basta você diminuir a temperatura que o vapor de água condensa. Quando está chovendo, o vapor de água, pela diminuição da temperatura, se transformou em água líquida, que é atraído pela ação da gravidade, e nós temos a chuva. Então, basta diminuir a temperatura que o vapor condensa. Já o gás, ele sofre liquefação. Para um gás liquefazer-se, não basta diminuir a temperatura, você tem que aumentar a pressão. Então, se você aumentar a pressão e diminuir a temperatura de um gás, ele sofre liquefação. Então, com isso eu já estou lhe mostrando que gás e vapor não são sinônimos. Tem diferença. O vapor condensa. O que é que precisa para o vapor condensar? Basta diminuir a temperatura. O vapor de água, se diminuir a temperatura, ele condensa e passa para a água líquida. Já o gás, eu quero liquefazer o gás hidrogênio, o gás oxigênio. Não basta diminuir a temperatura. Tem que diminuir a temperatura e aumentar a pressão. Então, nós temos aí uma liquefação. Okay? Então, estou estabelecendo uma diferença entre condensação, o vapor sofre condensação, e liquefação, o gás sofre liquefação. E aí, com isso, nós temos uma diferença entre gás e vapor. Muitas vezes, os termos gás e vapor são colocados como sinônimos, e eu vou lhe mostrar que a rigor não são. E também os termos condensação e liquefação, muitas vezes também são colocados como sinônimos, mas a gente está vendo aí diferença entre condensação e liquefação. Então, vamos ver aqui os 3 tipos de vaporização. Vaporização é a denominação genérica para a transformação, para a mudança do estado de agregação da matéria da fase líquida para a fase de vapor. Só que isso pode acontecer de 3 modos: evaporação, ebulição e calefação. O que é que caracteriza a evaporação? Primeiro, é a passagem lenta da fase líquida para a fase de vapor, que ocorre predominantemente na superfície do líquido, sem causar agitação ou surgimento de bolhas no seu interior. E ocorre em temperaturas menores do que o ponto de ebulição do líquido. Pessoal, a água do mar evapora todo dia. Ela evapora, ela não entra em ebulição, porque a evaporação ocorre em temperaturas menores do que o ponto de ebulição da água. Você já entrou na água do mar quando ela estava a 100 graus Celsius? Com certeza não. Você entrou na água do mar, a temperatura aí do local que você mora, aqui no Ceará, na região Nordeste, a água do mar é muito agradável, uma temperatura muito agradável, mas ela evapora. Uma temperatura muito menor do que 100 graus Celsius, mas ela evapora. Então eu coloquei 3 palavras-chave, ou 3 termos-chave, aqui na definição de evaporação. Primeiro, que é um fenômeno lento. Segundo, que é superficial. A evaporação ocorre nas moléculas da superfície do líquido. Não é em toda a extensão do líquido, não ocorre formação de bolhas na evaporação. E ela ocorre em temperaturas menores do que a temperatura de ebulição, do que o ponto de ebulição. A evaporação ocorre mesmo que o ponto de ebulição não tenha sido alcançado. Então, a evaporação da água do mar, a evaporação da água de um rio, a evaporação da água de uma piscina, a evaporação da água de uma lagoa, roupas no varal. Então, é um fenômeno no ciclo da água. A água sofre evaporação ao receber a energia, o calor proveniente do sol. A evaporação das roupas em um varal. Tá bom? Então, a evaporação é lenta, superficial e ocorre em temperaturas menores do que o ponto de ebulição. E geralmente é natural, ocorre naturalmente, pela própria temperatura do ambiente. Já a ebulição. Ebulição é a passagem rápida da fase líquida para a fase de vapor, geralmente obtida pelo aquecimento do líquido, ocorre em toda a extensão do líquido e a formação de bolhas. E a ebulição ocorre quando o ponto de ebulição daquela substância é alcançado. Então, ocorre na temperatura de ebulição do líquido, isso sob uma determinada pressão. Que nós já falamos que o ponto de fusão, ponto de ebulição, eles variam com a pressão.
ponto de ebulição sob pressão de 1 atm é o ponto de ebulição normal, que muitas vezes esse normal é omitido. Então, olha lá, enquanto a evaporação é superficial, a ebulição é que a ebulição só ocorre quando o ponto de ebulição do líquido é alcançado. Olha a formação de bolhas na ebulição. Na evaporação não há essa formação de bolhas. Então, a fervura da água para a preparação de um café, ou de um chá, ou para cozinhar um alimento. Então, você tem aqui claramente uma água que está sofrendo vaporização, tá, porque é o nome genérico da passagem de líquido para vapor. Mas é uma ebulição. Não é uma passagem rápida. Não é superficial, é em toda a extensão do líquido. Essas bolhas aqui, ó, é vapor de água que passou de líquido para vapor. E o ponto de ebulição da água foi alcançado aí, não tenha dúvida. E a calefação? Quando é que ocorre uma calefação? Calefação é a passagem instantânea da fase líquida para a fase de vapor, quando o líquido se aproxima de uma superfície muito quente. Por exemplo, colocar água sobre uma chapa metálica aquecida. Então, é uma passagem praticamente instantânea da água da fase líquida para a fase de vapor. A gente chama de calefação, tá bom? Então, um líquido evapora mesmo em temperaturas menores do que seu ponto de ebulição. Agora, ele só entra em ebulição quando o ponto de ebulição é alcançado.